não aprendi o conto do vigário, mas vou tentar. É o que está lá no futuro. Então é uma história de um amigo meu peruano que fala de uma pessoa, de um homem que vivia em Praga e que era extremamente feliz enquanto lá vivia. Só que ele achava que as pessoas a cidade era uma cidade cinzenta, as pessoas tinham trabalhos cinzentos, a vida era cinzenta, não havia alegria. Ele achava que podia partilhar a sua alegria com os outros. E então decidiu, todos os dias de manhã, ir para a praça, uma praça lindíssima que tem ali, quem atravessa a ponte de Carlos, depois de passar a Torre da Pobra, quem conhece Praga, nesse sentido, depois tem a rua Neruova, que tem uma sopa deliciosa. Mas, portanto, ele saía de manhã para a praça, levava um banquinho, subia para esse banco e começou a contar histórias. Histórias lindíssimas, que falavam de reis e princesas, fadas, coisas muito bonitas. E no primeiro dia ele teve 30 pessoas a assistir. 30 pessoas se mantiveram ali na praça cerca de 15 minutos. 15 minutos e ele ficou satisfeito. Pois, como foi o primeiro dia, só 30 pessoas, não há problema. Amanhã virão mais. Então, no dia seguinte, lá sai ele de casa com o seu banquinho, chega à tal praça que dá para a rua Neruova, e quem for um bocadinho mais à esquerda pode ir visitar o Menino Jesus de Praga. Ele sai, começa a contar a história. E nesse dia ele tem 15 pessoas, e essas 15 pessoas mantêm-se ali durante 10 minutos a ouvir as suas histórias, depois cada um vai para o seu trabalho. Ele ficou assim um pouco desanimado, mas ele disse, pode ser que hoje não seja um bom dia. E no dia seguinte, lá está ele outra vez com o banco, mete o banco na praça, só para cima do banco e começa a contar histórias. E tem 5 pessoas que em 5 minutos rapidamente desaparecem da praça. Ele volta no dia seguinte e tem uma pessoa a assistir que ouve 2 minutos e desaparece. No outro dia ele volta e está a contar a história e apenas está lá um cão a abanar o rabo. E ele continua a contar a sua história. Mas ele não desiste. Todos os dias ele volta para lá e todos os dias ele conta histórias lindíssimas. Histórias de encantar, fábulas, de Esopo, de histórias dos irmãos, coisas lindas de ouvir. E ele dava muito ênfase às histórias contadas. E lá do seu banco ele continuava a contar, mas ninguém assistia. Até que a determinada altura ele começa a contar as histórias de olhos fechados. Para quê? Para não sentir, não sofrer com o facto de ninguém estar a assistir a ele estar a contar as histórias. E ele continuou, mas não desistiu, e todos os dias de manhã levava ao banco, chegava lá, pousava ao banco, subia para cima do banco, fechava os olhos e continuava a contar aquelas histórias muito bonitas que só ele sabia. Até que um dia ele estava a contar uma das histórias lindíssimas, era uma história de fadas, e alguém lhe puxa as calças. E ele, para. Era uma criança. A criança olha para cima e diz, ouve lá, o que é que tu estás a fazer? Eu estou a contar histórias. Mas tu és doido ou quê? Então tu estás a contar histórias, não está cá ninguém. Tens razão. Porquê é que tu contas histórias afinal? Aí o contador ficou feliz. Cá está uma questão inteligente. E deteve-se um pouco a pensar e passado uns segundos respondeu à criança, sabes, eu comecei a contar histórias para ver se conseguia modificar o mundo, se conseguia tornar as pessoas mais felizes. Hoje conto histórias para ver se o mundo não me transforma a mim. E é esta a moral da história. Este contador contava histórias para ele próprio, para não se deixar influenciar, nem se deixar modificar pela sociedade. Mas vamos ver se nós também nos conseguimos manter diferentes, como aquele reclame que há agora, mantém-te original, e, para variar, não sendo muito original, vamos cantar os parabéns ao Tomás.